As preocupações com o dia de amanhã parecem ser inerentes a todos os seres humanos. Uns um pouco mais controlados, outros um pouco mais desesperados, outros tantos artistas que conseguem fingir com naturalidade o seu pico de desespero. Mas a grande verdade é que, de certa forma, todos nós lutamos com essas preocupações. Parece que essas incertezas da vida diariamente roubam espaço em nossos corações. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam em nossos corações. Eu particularmente não conheço ninguém em que em algum momento da vida não tenha se preocupado com o dia de amanhã. Nós somos seres humanos, nós somos pequeninos, nós somos falíveis. Talvez seja por essa razão que essas preocupações correm para nos alcançar em nossa caminhada. Jesus, certa vez, se dirigindo aos seus discípulos, disse uma palavra linda a respeito disso. Não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o seu corpo quanto ao que irão vestir, porque a vida vale mais do que o alimento, e o corpo vale mais do que as vestes. Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não guardam em despensas, nem em celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que essas aves. Nesse texto, Jesus não está, sob hipótese alguma, condenando as preocupações do coração dos seus discípulos, mas está redirecionando o valor dessas preocupações no coraçãozinho deles. É interessante que Mateus e Lucas narram essa mesma passagem e nos respectivos contextos algo sobressai: o perigo da dependência humana. Mateus enfatiza que antes de Jesus dizer essas palavras aos seus discípulos, ele disse que eles deveriam ter muito cuidado com as riquezas, porque essas poderiam, em certo momento da vida, acabar dominando os seus corações, e eles não poderiam de maneira nenhuma servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Já no contexto de Lucas, fica claro que antes de Jesus expressar essas palavras aos seus discípulos, Jesus havia contado uma parábola daquele homem rico que, em dado momento de amplo crescimento da sua fazenda, ele chega a dizer a si mesmo: destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores para armazenar todos os meus produtos e todos os meus bens. Mas segundo essa mesma parábola de Jesus, Deus se apresenta a este homem rico que está destruindo para construir outros maiores e então acumular mais. Deus diz para ele assim: louco, esta noite você morrerá, e tudo que você tem armazenado, acumulado, para quem será? Jesus então conclui essa parábola dizendo que o mesmo ocorre com aqueles que acumulam tesouros para si. Esses não são ricos para com Deus. Vejam como é interessante, porque é justamente depois desse contexto que Jesus vai então dizer as palavras aos seus discípulos: não se preocupem com a sua vida, não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque a vida de vocês vale mais do que o alimento, porque o corpo de vocês vale mais do que as vestes. Não quero aqui forçar o texto, mas nos leva a pensar que enquanto uns têm
de sobra para pensar em destruir e construir, para armazenar mais, para acumular mais. Outros estão preocupados com o que comer amanhã. Há alguma similaridade com o tempo que nós estamos vivendo? Será? É só apenas um pensamento. Nós aprendemos nos ensinos de Jesus que o compartilhar é melhor do que o armazenar, do que o acumular. Aqueles que se preocupavam com o que comer no dia seguinte, é para eles que Jesus então vai dizer: se Deus sustenta as aves do céu, suprindo todas as suas necessidades, saibam que vocês valem muito mais do que essas aves. Nesse tempo difícil que nós estamos atravessando enquanto sociedade, que essas preocupações não dominem os nossos corações. Uma verdade nós precisamos guardar: é Ele quem te sustenta. É Ele que te ajuda, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu provedor, Ele é o teu Deus. E a você que tem muito e talvez esteja pensando em derrubar os seus celeiros para construir outros maiores, para então poder acumular mais, pensa direitinho se talvez não seja essa a hora de repartir, de compartilhar com quem está precisando e se preocupando com o dia de amanhã. Eu encerro, portanto, te dizendo o seguinte: não deixa que essas preocupações dominem o teu coração. Creia que aquele que sustenta as aves, aquele que provê todas as suas necessidades, Ele está cuidando de ti. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Um grande abraço.